Como funciona a sua mente? A mente é uma só, mas tem duas funções ou características: mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente é a mente racional, objetiva, é a mente que pensa, analisa, raciocina, deduz, tira conclusões, seleciona, censura, dá ordens, determina, imagina. É a mente servida pelos sentidos. É a mente em estado de vigília e responsável pelo que você é. A mente subconsciente é a mente subjetiva, impessoal, não seletiva, cujo papel é cumprir as ordens que recebe da mente consciente, através do pensamento. Tudo que a mente consciente aceita como verdadeiro, a mente subconsciente também aceita e realiza. Nas profundezas do subconsciente residem o poder infinito, a sabedoria infinita, a saúde infinita, enfim, todos os atributos divinos. A mente consciente age e a mente subconsciente reage de acordo. William James, pai da moderna psicologia americana, disse que o poder de mover o mundo está no subconsciente. O que você grava na mente subconsciente está movendo céus e terras para tornar realidade física. O subconsciente é também o construtor do corpo e mantém todas as suas funções vitais. Trabalha sempre, noite e dia, tentando ajudá-lo e buscando preservá-lo de qualquer dano. Pode-se dizer que a mente subconsciente é universal ou cósmica. Por isso você abrange todo o universo dentro de você. Foi Sócrates quem disse que quando levantamos um dedo, estamos afetando a estrela mais distante. A mente subconsciente pode ter muitos nomes, uma vez que ela é íntima com o espírito e o espírito é infinito. A mente subconsciente pode ter muitos nomes, uma vez que ela é íntima com o espírito e o espírito é infinito. Jesus dizia: Eu e o Pai somos um. Havia absoluta interação entre a sua mente consciente e subconsciente. Daí o poder infinito do Mestre, capaz de realizar milagres a qualquer momento. Outras pessoas falam em eu superior, em mente cósmica, em presença infinita, em poder infinito, em energia, vida, assim por diante. Qualquer nome que você dê será um nome limitado, pois você nunca abrangerá toda a extensão da sua mente, porquanto chega a um ponto em que ela se confunde com a própria divindade. A mente subconsciente tem força infinita, capaz de realizar todos os seus desejos, mas nunca age por conta. Ela age de modo todo especial, determinada pelo pensamento. O pensamento dá ordem e o subconsciente cumpre. Por isso, você é o resultado dos seus pensamentos. Pronto. Agora você desvendou o mistério. Agora você tem as chaves do reino dos céus. Como dizia Jesus Cristo, o reino de Deus está dentro de vós mesmos. Faça os seus sonhos tornarem-se realidade. Certa manhã de verão, eu percorri as praias ensolaradas de Torres, no Rio Grande do Sul, quando de repente deparei com esta frase escrita na areia: Se não puderes fazer a tua vida conforme teus sonhos, faças da tua vida um sonho. Em outras palavras, se não puder fazer dos sonhos uma realidade, faça da realidade um sonho. Sem dúvida, uma frase poética, bonita, filosófica, mas não totalmente verdadeira, porque quem conhece o poder da mente sabe que todo sonho pode tornar-se realidade. Tudo que é pensável é realizável. Tudo que é desejável é realizável, inclusive seus sonhos. Você mesmo teve sonhos em outros tempos que lhe pareciam inatingíveis, mas que hoje são realidades na sua vida. Há tempos esteve conversando comigo um senhor que me contou o seguinte: poucos anos atrás eu estava sentado na Praça Saldanha Marinha, de Santa Maria, contemplando os edifícios de apartamentos que estavam diante de mim. Então eu disse convicto para mim: um dia eu terei um desses apartamentos. Hoje eu tenho um daqueles apartamentos. Naquele tempo me parecia um sonho quase impossível,
porque minha situação financeira não era minguada, porque minha situação financeira era minguada. Há poucos meses, uma jovem amiga confessou-me que desejava ter um carro, mas não tinha condições para comprá-lo. Se você quer, pode adquiri-lo. Mentalize o seu carro. Mas como é que eu vou pagar? O que você tem a fazer é mentalizá-lo com fé, com a certeza de que já possui o carro. Veja-o diante da sua casa, sinta-se dirigindo o carro. O resto, deixe para a sabedoria do seu subconsciente. Ele sabe como você pode conseguir o seu carro. A jovem começou a mentalizar o carro de noite, de manhã e algumas vezes por dia. Cerca de 3 meses depois, precisamente, no dia do seu aniversário, seu pai lhe deu um automóvel. E eu mesmo vi quando o carro foi entregue para ela, pouco antes do jantar que ela ofereceu aos amigos em sua casa. O pai deu a entrada para a compra do carro e paga metade das prestações, ficando para ela uma parte das prestações que podia pagar tranquilamente. Quantos homens detentores de verdadeiros impérios começaram de forma discreta e modesta, mas sonhando alto? Hoje eles contemplam com entusiasmo a materialização dos seus sonhos. Eu tinha comigo um volume da enciclopédia O Tesouro da Juventude. Era um livro velho que até nem sei como veio parar às minhas mãos. Eu o guardei porque ele provava, por uma série de argumentos considerados científicos, que era impossível ao homem chegar à Lua. Quando eu li esta página, o homem já tinha posto os pés na Lua. Tudo que é sonhável é realizável. Certo dia, Henry Ford imaginou seu famoso motor V8. Queria construir um motor com 8 cilindros num só bloco. Mandou seus engenheiros fazerem um projeto da nova máquina. Os engenheiros foram taxativos em dizer que era impossível um motor de 8 cilindros numa só peça. Façam-no de qualquer maneira, mandou Ford. Mas é impossível, retrucaram os engenheiros. Continuem o trabalho e sigam em frente, até conseguirem, não importa quanto tempo levem. O velho ordenara e os engenheiros não tiveram outra alternativa senão darem-se ao trabalho, porém incrédulos e sem muito entusiasmo. Passaram todo o ano em cima do projeto e nada aconteceu. Todas as experiências falharam. Passado o ano, Ford reuniu os engenheiros para ver os resultados e nada de positivo puderam oferecer-lhe. Vão em frente, insistiu Ford. Quero e obterei. Finalmente, depois de mais alguns insucessos, quase por acaso, o segredo foi descoberto e surgiu o conhecido Ford V8. Foi da imaginação de pessoas visionárias e sonhadoras que surgiram tantas invenções como a lâmpada elétrica, o rádio, o cinema, o avião, as usinas atômicas, as cápsulas espaciais, as máquinas industriais. Marconi sonhou com um sistema que pudesse utilizar o éter. Seu sonho tornou-se realidade e está aí materializado em cada aparelho de rádio e televisão. E é bom lembrar que quando Marconi anunciou que tinha descoberto o princípio do qual poderia enviar mensagens pelo ar, sem auxílio de fios ou de qualquer outro meio físico de comunicação, alguns de seus amigos o forçaram a internar-se no hospital psiquiátrico para exames mentais. Você deve entender, no entanto, que não é um simples anseio, vago e impreciso, que vai ter força capaz de tornar-se realidade física. Você deve criar forte convicção e não apenas alguma esperança. Se você tem convicção, sua ideia surgirá, a cada instante eletromagnetizada, e essa força emocional sensibilizará o subconsciente, fazendo-o agir na concretização desse projeto. Saiba, no entanto, que não exige maior esforço para um alto objetivo na vida do que para manter-se em estado de miséria e de pobreza. O sucesso chega para aqueles que têm certeza do sucesso e, consequentemente, caminham na direção dele. Nunca diga que algo é impossível. Todo desejo reforçado pela fé torna-se realidade física. Saiba como alcançar o que deseja.
A coisa que mais espanta as pessoas é ouvirem que elas têm o poder de alcançar tudo o que desejarem. Certo dia eu vinha voltando da universidade de carro e trazia comigo algumas colegas do pós-graduação em filosofia. Como eu lhes falava sobre a vida, dizendo que a vida é uma festa, que a vida está aí de braços abertos para acolher-nos carinhosamente e nos oferecer todas as dádivas, uma colega atalhou-me. Lauro, você vive no mundo dos sonhos. É verdade, respondi-lhe de imediato. Vivo no mundo dos sonhos porque eu sei que todo sonho se torna realidade. Todo sonho já é uma realidade mental, que caminha a passos largos para a realidade física. Ela só abanou a cabeça e ficou concentrada nos seus próprios pensamentos. No outro livro que comecei a escrever sobre o poder da mente, eu me refiro àquela história de Ali Babá e os 4 ladrões. Havia uma caverna de tesouros num lugar escondido e misterioso. Quando ali chegava na caverna, bastava dizer: Abra-te, Sésamo. E o portal se abria, deixando o jovem mágico diante dos tesouros mais deslumbrantes do mundo. Era uma fortuna incalculável e inesgotável à sua disposição. E se ele podia apanhar a quantidade que quisesse, o valor que quisesse, quando quisesse e como quisesse. A caverna misteriosa era a fonte inexaurível de suprimento de Ali Babá. Nunca mais passou necessidades porque sabia onde abastecer-se e como fazê-lo. Mas, por outro lado, o jovem sabia que de nada adiantaria ficar um ano inteiro a berrar diante da caverna palavras sem sentido. A porta não se abriria. Sabia ainda que não lhe adiantava dizer abra-te, Sésamo, e ficar a 10 quilômetros de distância da caverna. Bastava, no entanto, cumprir corretamente o ritual e teria nas mãos tudo o que desejasse. Também para você não adianta sonhar com o mundo inteiro e não usar os meios para atingir esse objetivo. Não adianta querer uma coisa com a boca, mas a mente ficar a 10 quilômetros de distância, alheia a esse papo furado. Não adianta você dizer eu quero isso, mas pensar o contrário, pois assim o portão da sua mente não se abrirá. E é nas profundezas da sua mente subconsciente que se encontram os tesouros de sua vida. É fácil abrir as comportas do poder mental, mas é preciso que você saiba como fazê-lo. Você deve aprender a dizer o abra-te, Sésamo do subconsciente e então terá diante de si todas as boas coisas da vida. Pensar é poder. Você já ouviu falar muitas vezes que querer é poder. Como é o pensamento que aciona o poder do subconsciente, na verdade, pensar é poder. Diga-me como você pensa e eu lhe direi quem você é. Sócrates afirmava: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Um dia procurou-me uma senhora totalmente perturbada. Mal começou a falar-me sobre os seus projetos, sobre os seus problemas, desabou num choro convulso. Falou de sua solidão, do seu nervosismo, das suas tristezas. Dizia-me que, infelizmente, as pessoas são mal intencionadas e só querem se aproveitar da gente. Estava cheia de ressentimentos e mágoas. Eu lhe expliquei que o mundo exterior, as pessoas, a vida, tudo era resultado da maneira de pensar dela. Se ela achava que as pessoas não prestam, as pessoas, na verdade, para ela, não prestam. Se ela começasse a pensar que as pessoas são agradáveis, as pessoas passariam a ser agradáveis para ela. Dizer-lhe que a tristeza, as mágoas, os ressentimentos, a solidão, o nervosismo não passavam de quadros mentais que ela nutria na mente. Escrevi para ela a seguinte oração científica e pedi que a mentalizasse algumas vezes por dia. Eu e Deus somos uma só unidade, todo-poderosa. Por isso estou em paz e irradio paz para todas as pessoas. Perdoo a mim mesma, de coração irradio perdão e boa vontade para todas as pessoas. O poder infinito que está em mim me envolve no seu amor e envolve a tudo e a todos. Por isso o mundo é bom e transmite bondade, boa vontade, harmonia e fraternidade. Desejo todas as bênçãos para minha filha e para o seu marido, e para o meu marido, e eles são protegidos pela inteligência infinita. Isso é bom. Estou alegre, perfeitamente bem física e mentalmente.
A cada manhã acordo radiante, contemplando em mim as belezas da vida. A cada dia sinto-me melhor e melhor em todos os sentidos. Assim é e assim será. Tudo se fará conforme a minha crença. Que bom, muito obrigada. Isso aconteceu em 6 de abril de 1978. Já no dia 22 de maio do mesmo ano, eu recebia dessa senhora o seguinte depoimento: agora tudo mudou em minha vida. Estou em paz e vejo a beleza que a vida é. Encontrei o meio de me tornar feliz e fazer os outros felizes. Essa técnica funciona mesmo. Em mim fez milagres. Estou sendo abençoado espiritualmente. Agora estou com a chave deste reino maravilhoso. Posso enfrentar a vida sem problemas que não tenham solução. Estou forte e agradeço a Deus por ter conservado a minha fé, que antes eu não sabia como utilizar. É outra coisa a gente enfrentar a vida conhecendo o verdadeiro meio de viver. Veja você, essa senhora mudou o padrão dos seus pensamentos e a sua vida também mudou. Normalmente as pessoas pensam que só conseguem realizar grandes coisas na vida através de trabalhos árduos, sofridos, lutados. Não é o trabalho árduo que fatalmente leva ao sucesso. O mundo está cheio de gente que se arrebenta trabalhando e ao fim e ao cabo os resultados são precários. Talvez nós possamos dividir a história da humanidade em 3 eras distintas. A primeira era foi a do trabalho braçal, a segunda foi e é a era intelectual, agora estamos atingindo a era mental. E estamos descobrindo que a mente é a força maior, capaz de revolucionar a vida de qualquer pessoa e de qualquer nação. O pensamento positivo que produz a ação e que acompanha a ação, esse é a força propulsora das realizações. Pensar é poder. O pensamento é capaz de produzir a saúde, a paz, a riqueza, o amor, o casamento, o sucesso na plantação e na criação. Tudo, enfim. É isso, pessoal, por agora. Depois continuemos no próximo vídeo a continuação desse livro maravilhoso, magnífico. Peço a vocês que compartilhem, se inscrevam, comentem, deixem o like de vocês e ative o sininho das notificações para cada parte desse livro que eu for postando, o YouTube for encaminhando para vocês a continuação do livro, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.